Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos, né? Ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica e o Marcelo Marins, o Despertar da Consciência Cósmica, né? E eu quero agradecer a todos vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, aonde quer que vocês se encontrem, sejam bem-vindos. Quero também agradecer aos meus amigos que me ajudam, muito obrigado pelas ajudas que vocês fazem por mim, eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês, e eu quero agradecer a você, meu amigo e minha amiga, que eu sei que independente do dia, da hora e do lugar, você está sempre aí com a gente, assistindo nossos vídeos e utilizando esses vídeos para, de uma certa forma, estar aí, né, buscando as respostas para os seus dilemas. Estamos tudo parado, Uberlândia ainda parado, e engraçado que cada dia que passa, cada vez mais está morrendo mais pessoas em Uberlândia, né? Eu fico vendo, assim, antes de eu entrar na temática do vídeo, quero pedir a licença para vocês. Eu fico incrédulo de ver pessoas, alguns camaradas, né, que não são camaradas coisa alguma, que fazem trabalhos, sejam de ufologia esotérica, ufologia espiritualista, pessoas que querem falar de espiritualidade e se dizem espiritualistas, mas são um bando de maconheiros, fumantes de cigarros, tomam cerveja, bebem, um bando de anarquistas e que ainda por cima tem a coragem, né, e a cara de pau desses semi-analfabetos praticamente. Eu falo analfabeto porque nem lê as coisas, não pesquisa, não conversa. Esses caras simplesmente dentro, né, da mente imaginária e ilusória deles chamam um período tão complicado igual a pandemia de fraudemia, né? Cara, tem que ser muito fuleiro. Tem que ser muito fuleiro, tem que ser muito boçal para chamar de fraudemia. Eu perdi 3 amigos de infância ontem, morreram de Covid e morreram no maior sofrimento. Se vocês soubessem o tanto que o meu tio sofreu, se vocês soubessem, meu tio penou na última semana antes de ser levado para o hospital. Meu tio não vivia, ele vegetava. Eu perdi um conhecido da igreja Mormon, que eu nem tinha contato com ele há uns 15 anos. A família dele está desolada. Ele ficou 30 dias internado, entubado. A mulher dele fazendo a maior campanha de fé, pedindo lá entre os mormons, os grupos lá dos mormons, para orar, para o Pai Celestial dos Mormons ajudar eles, para que ele pudesse sair. Ele tem 3 filhos. O cara veio a óbito na semana passada, depois de 30 dias internado. Gente, a esposa está desolada, os filhos estão desolados. Eu perdi muitos conhecidos e já perdi parentes que sofreram muito com essa pandemia. Eu fico triste de ver médicos. Quero mandar um mega de um beijo para todos os médicos, para todas as enfermeiras. Vocês, quando, né, isso ser superado, vocês todos merecem medalhas de honra. Vocês merecem ser condecorados com louvor pelo trabalho de todos vocês. Vocês se merecem ser todos condecorados, receberem medalhas de louvor, medalhas de honra a todos os médicos e enfermeiras na frente da batalha do Covid, da pandemia.
E muitos desses guerreiros, eles já se foram. Se você vê, né, que espero que você não seja um boçal, seja um troglodita, um maconheiro, né, que fuma cigarro, bebe cachaça e fala que é espiritualista, como muitos vagabundos e hipócritas, que eu sinto nojo dessa raça escrota dessas pessoas. Se você não é um desse, você vai ver aí que existe muitos médicos e enfermeiras dando depoimento chorando, e vou dizer para vocês, vão ficar muito traumatizados depois de tudo eles, pelo que eles viram. Então assim, não existe fraudemia como esses vagabundos, esses maconheiros drogados, esses boçais estão dizendo. Isso me entristece muito, porque uns lixos lixos humanos, lixo, isso não é humanos, isso é um lixo, né? Abre a boca, uns analfabetos, uns caras que não tem qualificação alguma, uns boçais, para alegar fraudemia. E são muita gente que tem canais no YouTube, que se dizem espiritualistas, que se dizem ufólogos esotéricos, médiuns que dizem que são contatados, o ET deles está dentro do vaso sanitário, quando eles têm, antes de dar descarga, tá ali o ET deles, entendeu? Então eu digo para vocês, pessoal, eu quero fazer aqui, deixar o meu repúdio, deixar a minha indignação, como que existem pessoas vagabundas, pessoas de má índole, pilantras, maconheiros, drogados, que falam uma merda dessa. Não falam, cagam pela boca. É insinuar que não existe pandemia, que é uma fraudemia. São um bando de boçais, sem qualquer tipo, digamos, de instrução. É uns ordinário, uma raça dessa. E ordinário, vagabundos e boçais são os lixos que acompanham e acreditam numas merda dessas. Pronto, me desculpe, falei. Botei pra fora algo que eu falo pra vocês, gente, não tem cabimento. Não tem cabimento. Você olha a cara dos caras, são cínicos, verdadeiros cínicos. E as condutas desses ordinários por si só já condenam esses vagabundos. Quero deixar aqui todo o meu carinho, todo o meu amor, de verdade, minha admiração, minhas meditações, minhas energizações a todos os médicos e a todas as enfermeiras e a todos os funcionários de hospitais, atendentes, maqueiros, a todos vocês, queridos. Eu deixo para vocês todo o meu sentimento de amor e carinho, porque eu sei que vocês estão numa frente de uma batalha horrível e que vai deixar traumas em muitos de vocês. Muito obrigado por vocês serem essas pessoas maravilhosas que vocês são, tá bom? Bom, pessoal, eu agora vamos ao vídeo, né? Já descarreguei de mim a indignação por tanta asneira. Às vezes meu trabalho é árduo. Por que árduo, Marcelo? Lá vem você choramingando, lamentando. Lá vem você, tem que ir lá para Israel para ir no muro das lamentações. Não. Glorioso e todo-poderoso seja Jeová, o Deus dos deuses na terceira dimensão. Porque Ele é Deus e não há outros deuses abaixo do céu deste mundo como Jeová. Ué, Marcelão, virou a casaca, agora tu tá, né, tá dando glórias? Dou glórias. Glorioso seja Jeová, porque Ele não dá ponto sem nó.
Ele nunca dá ponto sem nó. Uma vez eu assisti, né, aquele filme Tropa de Elite com o Wagner Nascimento. É Wagner Nascimento ou Wagner Moura? Rapaz, eu nem sei o nome desses artistas. Vocês já ouviram falar, você vai até se ofender. Não sei se é Wagner Moura ou Wagner Nascimento, eu não sei. Vocês, tá, depois você digita lá, tem um filme Tropa de Elite, né? E eu me lembro da cena que o BOPE do Rio de Janeiro, Wagner Moura, o BOPE do Rio de Janeiro precisava subir no morro, né? Porque o bicho pegou no morro. E eu me lembro de chegar aquelas... No filme eram as Blazers da IGM, né? Chegava aquelas Blazers. E aí saía, né? Os soldados da tropa de elite, os fodões. E quando eles chegaram, eu me lembro muito claramente que estavam os PMs normais, os policiais normais, não a tropa especial. E quando o BOPE chegou, né? E aí, quando eles desembarcaram do carro, dos veículos, eu me lembro que os PMs, os policiais normais, aqueles de roupa azul, disseram: e o BOPE chegou, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu não me esqueço, né, do Capitão Nascimento, né? Acho que eu troquei. Eu fiz a fusão do ator com o personagem, né? Wagner Nascimento, é Wagner Moura. É que eu fiz a fusão, acontece, a fusão acontece. E aí eu me lembro do Capitão Nascimento descer e ele dizer: não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. Numa autoridade, né? Ali era o capitão das tropas especiais, ele falou: não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. E isso me lembrou uma frase que eu presenciei no plano astral espiritual, num grupo que estava argumentando lá uma possível saída do planeta. E alguém de autoridade lá do outro lado do plano astral disse: não vai sair ninguém, não vai sair ninguém da Terra. Rapaz, quando eu vi aquela cena, né, do Tropa de Elite com o Capitão Nascimento, eu associei na hora. Falei: putz, velho, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. E era no plano astral, quando eles disseram: não vai sair ninguém, não vai sair ninguém, gritando em meio a uma multidão. E todos abaixaram a cabeça e cada um seguiu o seu rumo. Por que Jeová, ele é o foda dos fodas? Por que ele é aqui considerado Deus? Por que ele é considerado Deus? Vocês acham que existe... Vamos lá, vamos conversar um pouco. Vamos ver se vocês são desmascarados, assim, que vocês não possuem máscaras, né? Quem sabe nesse vídeo apareçam máscaras, ou se vocês são pessoas neutras de verdade. Democracia ou monarquia? Qual funciona mais? Democracia ou monarquia? Qual é melhor? Pensa aí, monarquia, que é soberania, lá ser os soberanos, ou, digamos, né, a democracia entre todos. Vocês acham como vocês interpretariam por tudo que vocês já ouviram? Como que vocês acham que é o universo, o cosmos? Orion, como que é Sirius, as verdadeiras Pleiades e outros lugares? Como que é lá do outro lado? Como seria Orion, Sirius, Pleiades e toda a galáxia Via Láctea e em todos os lugares? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Os seres só conseguem manter a organização perante uma monarquia.
mas uma monarquia cósmica. Monarquia cósmica é o que acontece em Órion, em Sírios, e em todos os lugares, nas Pleiades, em todos os lugares do cosmos. Por que monarquia? Porque existe, né, a hierarquia. Temos os soberanos, até a galáxia de Satã é monarquia. Por quê? Temos aqueles que regem os demais. Na monarquia, cada um tem a sua posição. Você é da realeza, vocês são da ciência, vocês são militares, vocês são cidadão comum. Então, tudo é especificado, e isso é dado pelos primordiais. É de uma disciplina exemplar. Você será sempre aquilo para todo sempre. É a monarquia cósmica. Os reis, as realezas são reis. Os demais vão seguindo a hierarquia e não desvia. Até os Greys é uma monarquia. Não desvia mesmo. E com essa organização, as galáxias, os sistemas e planetas vão se mantendo forte. O soberano da galáxia de Satã, ele é o soberano. E temos os reis, os reinados de Satã. E com isso, sendo mantido a ordem, Satã é poderosa. Em Órion temos a realeza, temos os Iadins, os deuses de Órion, e os Iadins, eles coordenam as realezas, e as realezas vão descendo em hierarquia, e tudo está em ordem, em conformidade, cada qual exercendo o papel pela qual o universo o fez. Estou falando de universo, cosmos, né? Não vem falar de 3D que eu vou falar sobre isso. Então existe-se uma ordem, assim, existe ordem e progresso, de verdade. Na monarquia cósmica existe ordem e existe progresso. Isso é um fato na monarquia. E aqueles que tentarem se rebelar contra alguém da monarquia é destruído automaticamente, porque a monarquia é uma pirâmide aonde feita de blocos. Se você tirar algum desses blocos, a pirâmide desaba. Então, para se manter-se à força, existe cada um cumprindo o seu papel dentro da monarquia cósmica, seja em Órions, seja em Sírios, seja em qualquer lugar. Isso é fato em qualquer galáxia. O universo ele é regido por monarquias. Ou vocês acham que Jeová copiou o termo rei, rainhas, meus reinos, meu reinado foi da onde? Ele tirou da cabeça dele? Onde vocês acham que vem isso das religiões? Mas Jeová percebendo, né? No final dos tempos, quando as eras forem se transformando, eras, períodos de tempo, forem se transformando, eu preciso arrumar algo, porque mesmo que as energias cósmicas elas banhem por essas regiões, trazendo novas frequências e novos, digamos, ares para os aprisionados no meu reino, que é o reino de Jeová. Ele o considera como reino. Ele pensou, como que eu poderia instituir no mundo onde só tem pessoas egocêntricas, vaidosas, extremamente amantes de si, pessoas egoístas, no mundo onde praticamente todos são assim, de um ego, uma vaidade, uma arrogância gigantesca, e no final dos tempos, quando as ondas cósmicas eles chegarem aqui, eles vão começar a pulsar diferente e podem ser contatados de forma energética diferente.
como que eu posso controlá-los e dominá-los? Então, destituirei a monarquia e criarei a democracia, onde todos têm o direito de opinarem. Vão ser bilhões de cabeças, cada uma pensando só em si, no seu ego, na sua vaidade, cada um pensando que é o melhor do que o outro, que quer a glória só para si. Então eu vou instituir o conceito democracia, de igualdade, onde eles se comerão vivos uns aos outros. E eles não se entenderão mais, eles não conseguirão nem mesmo dialogar entre si. E isso será uma coisa que, sim, eu irei governar em seus corações. Em seus corações. Cada um achará o seu próprio rei de si mesmo. Não reconhecerão ordem, não reconhecerão qualquer tipo de organização, não reconhecerão nada. Serão sempre os seus donos de si, e o que valerá é a opinião individual de cada um. Não seria isso a melhor forma para controlá-los e criar uma falsa ilusão de que todos são importantes? E eles nunca mais, em qualquer momento, conseguirão entrar num consenso comum. Porque virará baderna e a divisão será total. Total. E aí temos um mundo onde passa dia e passa cada dia. Existe o quê? Eu trabalho com monarquia e democracia. Agora, as subdivisões criadas, ramificadas, isso eu já nem coloco nesse sentido, porque isso aí já é modinha. Depois que você vem de uma forma democrática, a democracia começa a criar pernas, braços, cabeças, dedos a mais, e aí ela começa a ter a ramificação. É o mesmo padrão da religião, meus amigos. Como que é o padrão da religião? Eles instituem uma religião mestre, primordial, e aí o homem, com o seu ego, a sua vaidade, com as suas preferências e a sua comodidade, ele começa a o quê? Ele começa a criar ramificações. Aí você vai ver a igreja, temos a igreja, por exemplo, temos a Igreja Batista Americana. Aí temos a Igreja Batista ramificada, a Igreja Batista do Ministério tal, Igreja Batista do ano da ressalvação de Jesus, né? A Igreja Católica, ela foi se ramificando, né? Com o protestantismo ela foi se ramificando. Então nós até, por exemplo, vocês terem uma ideia, temos até a Igreja Católica lá da Inglaterra, que é diferente da romana. Então, se você entende que, tipo, você institui religião, aí começa o quê? Ela começa a se ramificar, porque uma pessoa vai falando assim, pô, eu não curto, isso aí eu não concordo, eu pertenço à igreja do Cordeiro de Deus, mas eu não concordo com essa igreja não. Mas eu vou criar a minha igreja para minha comodidade e preferência, então eu vou criar a minha igreja de Deus, da renovação da chama eterna. Aí um cara tá lá falando, mas não gostei disso daí não. Aí ele vai e monta outra igreja. Igreja de Deus da chama eterna descida dos céus. Gente, aí começam as ramificações. Começa-se assim as ramificações. E a minha Igreja Católica Renovada, Igreja Católica de Deus, eles colocam, basta jogar um ali, que o ser humano vai começar a se dividir, porque o Deus interno, egoísta de cada um, digamos assim, ele é desse jeito.
E aí, né, o que eu estou falando é de monarquia e democracia. O resto são ramificações que partiram, né? Ah, mas não é. Partiram da democracia, do direito de achar que todos têm direito de opinar, e não funciona assim. Todos falantes não se chega em um consenso. E é aí que eu vou dizer para vocês, tomar cuidado mesmo, Lucas, porque daqui a pouco tem a monarquia quântica, tem a democracia quântica, temos, né, temos a anarquia quântica. Rapaz, nem pode ouvir lá os quânticos porque fica louco, né? Daqui a pouco tem o Fiofox quântico, tem o Viagra quântico, tem, né, o rejuvenescedor quântico, os malucos, né, da tal da quântica. Misericórdia com esse bando de malucos. E aí é onde eu falo para vocês, né? Daí parte-se, né, a bagunça e a baderna. Mas Jeová, sendo um alienígena, o que ele faz? Jeová sabia, e eis que nos final dos tempos haverão homens egoístas, donos de si, amantes de si próprio, blá 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 blá, que eu já falei isso para vocês, essa parte bíblica, acho que um mês passado eu fiz um vídeo, um mês e meio atrás, falando sobre isso, né, que Jeová alertava que no final dos tempos os homens não iriam querer saber de religião e de política. E hoje eu percebo, né? Hoje eu percebo que a política, no contexto democrático, ela veio realmente para justificar aquele ser astral dizendo: não vai sair ninguém. Vocês acham que Jeová é bobo? Vocês acham que Jeová é bobo? Vocês acham que simplesmente meditações, eu não sirvo mais religião nenhuma, entrei no estado neutro de religiosidade, não creio. Eu vou revelar uma coisa para vocês. A política, ela é religião. A política é uma religião. E ela é capaz de criar fanáticos, idólatras, da mesma maneira que o que vocês chamam de religião. A última religião, a mais moderna de todos, é a política. Os partidos políticos são verdadeiras igrejas, com os seus fiéis, com os seus as pessoas nas quais os servem. Vocês acham que política não é religião? Política é uma forma de religião avançada. Tão avançada, e Jeová não dá ponto sem nó, que vocês não escapam deles. É por isso que um dia o Axel disse para mim, olha, Axel disse, eu acredito que quase ninguém vai sair daqui. Você está fazendo esse trabalho, mas é muito difícil eles saírem daqui. São muitos apegados a isso daqui. Muito apegados a isso daqui. Dá até um pouco de desânimo de fazer esse trabalho quando você vê um ser dessa, digamos, plenitude ter um pensamento, sentir uma energia dessa. Entenderam? Então, quando o Marcelo fala para vocês abandonarem a religião, é para abandonarem a adoração de vocês sobre a política. Ah, mas eu preciso opinar, Marcelo. Você pode ter a sua profissão, a sua opinião não vale de nada para eles. A sua opinião, infelizmente, ela não vai fazer qualquer força para lado nenhum. Não vai mesmo. Uma vez eu sentei com o senhor, eu adoro, vocês sabem que eu tenho um carinho pelas pessoas mais velhas, sabe ou não sabe? Marcelão, ele gosta das pessoas idosas, infelizmente muito dos meus idosos,
que de grande conhecimento que eu já conheci na minha vida estão indo embora nessa maldita pandemia. Mas vocês sabem que eu tenho um carinho e um amor especial pelas pessoas idosas. E muito do que eu aprendi na minha vida e muito que eu conversei na minha vida foram com idosos. Sabe aquele idosinho que às vezes os idiotas vêm lá no banquinho da praça, finge que não vê, não dá ideia? Quando eu era adolescente, eu tinha 14, 15 anos, que eu estava passando numa praça, que eu queria descansar, tinha lá o banquinho com a gatinha linda, filezinho, tchutchuzinho, sentada lá no banco, e tinha aquele velhinho, aquela velhinha, aquela senhorinha sentada. Eu escolhi sentar do lado do velhinho, da velhinha, porque aquela gatinha, ela se achava gostosinha de tudo e todos, que todos os homens piravam nela, e de certa forma ela não estava mentindo, e que ela era o centro das atenções, né? Snob metida. Mas aquele senhorzinho, aquela senhorazinha, eu sentava e eles puxavam papo, e porque gostavam de contar suas histórias. Suas histórias. E uma vez eu sempre dei muito valor nos mais antigos. Eu sentado e ouvindo um senhorzinho falando, e ele me disse: olha, meu filho, porque tiveram em 88 as diretas jazz e foi entregue aí o Brasil à política, não foi? Antigamente tinha os militares, né, o militarismo. Na época do militarismo não tínhamos pornografia, não tínhamos um movimento peace and love and drugs and rock and roll, né? No militarismo não tinha-se drogas, traficantes, não se tinha pornografia, músicas pornográficas, não se tinha o crime não tinha a força que tem, e não tinha, de uma certa forma, né, a baderna que tem hoje. E ele conversando comigo, ele falou assim: olha, o maior golpe que o Brasil já recebeu foi em 88. Meu filho, eu sou muito antigo. Você nem sonhava em nascer quando eu já tinha família. Eu lutava para sustentar a minha família. Porque aqueles senhorzinho, aquela senhorazinha que eu já tanto conversei na minha vida, eles tinham idade para ser meus avós. Eles diziam: olha, esse país vai arruinar, vai afundar. Porque você vai ver o que vai virar esse país, meu filho. Por quê? O Brasil nunca foi tão bem moralmente, economicamente, na época do regime militar. Porque era tudo feito da forma certinha. E agora, com essa reivindicação para ser a democracia, ver a política, você vai ver a anarquia e a bagunça que vai se tornar este país. Quem era eu para dar opinião? Não entendia de nada disso. Uma outra vez, eu fui conversar com o senhor na fila de um banco, ele contando: olha, na época de fulano de tal, meu dinheiro era certinho, meu dinheiro dava para tudo, não tinha essa baderna que virou depois de 88, não, com a tal da democracia. Que você vai ver, meu filho, é droga, é marginal, é bagunça, roubalheira, corrupção, o diabo a quatro. Mas Jeová é Deus. E Ele precisa continuar mantendo as pessoas presas em constante roda de sansara, e ninguém sai daqui. Militarismo é uma monarquia. No universo, no cosmos, os grandes impérios de Órion, Sírios e outros lugares, é um militarismo, é um reinado. Ali existe a hierarquia, que ela é seguida e obedecida plenamente,
E aí o que acontece? Cada um tem o seu papel. Só que aqui na terceira dimensão, até isso é fuleirado, porque a monarquia existe uma grande separação, né? Até a monarquia 3D é uma desgraça. Por quê? Porque quem tem demais e quem não tem nada. Mas no universo isso não se aplica. Todos estão felizes e satisfeitos com o papel pela qual lhe é dado no cosmos e no universo. Os eu superiores, eles estão extremamente satisfeitos. Hoje, com a democracia, onde todos podem falar, levantar suas bandeiras intelectuais, né? As suas bandeiras intelectuais. Hoje até polícia está com medo de ser polícia no Brasil. Daqui a pouco a polícia tem que apanhar calado e pedir desculpa porque apanhou. Fala a verdade. Jeová é foda ou não é? Ele é foda ou ele não é foda? Sabendo que as pessoas nos últimos dias, e eis que nos últimos dias deixarão, os homens se tornarão donos de si. Eles serão amantes da própria vaidade, eles serão amantes de si sós. Porque nos últimos dias os homens radiados, bombardeados por ondas de energias vindas do cosmos e do universo, começariam a destituir do homem esse interesse primitivo, esse interesse ritualístico lá, né, da religião, do culto religioso a um Deus supremo ou a entidades espirituais. Mas ele disse: não, vou fazer melhor. Vou fazer eles cultuarem a si só, cada um se cultuando como um próprio Deus. E o seu ego, sua vaidade e seu egoísmo, cada um tentará impor aquilo que melhor lhe convir. E eu separarei um a um, e eles não mais conseguirão entrar em um acordo. E dia após dia irão se dividir, se enfraquecer. E em seus corações colocarei a maior de todas as religiões. Agora eu faço uma pergunta para você. Se você é inteligente, às vezes você não é, né? Se você quisesse prender o coração do homem no modo operacional, por exemplo, você quer prender o homem no modo operacional padrão, que é o do culto, a idolatria, né? o amar, o devocionar, aquele que serve com louvor. Mas se você quer prender as pessoas, mas você não quer que elas vejam como religião, porque o modo de visão padrão do humano, que é religião, você vai numa igreja, você canta, louva, agradece e vai embora. Se você quisesse mascarar uma religião, que essa religião fosse a grande igreja universal, mas não é do Macedônia, não. Macedônia não chega aos pés. Porque a igreja do Macedônia, a universo do sal, ela é uma religião de cunho cristão. Mas se você quisesse criar uma religião camuflada, uma religião que não pareça religião, mas que ela seja mais universal, porque nós temos, né, aí cristianismo, hinduísmo, budismo, islamismo, judaísmo, né? Mas se você pudesse unir todos numa só,
numa grande religião com várias salinhas, onde cada sala você pode ali fazer uma reunião, mas é tudo a mesma coisa. Se você, sendo um Deus, quisesse manipular um planeta, que já viu que esse culto a um Deus invisível, que esse Deus invisível nunca aparece, que esse avatar nunca desce dos céus, que esse povo, né, a pessoa fala, vou ficar louvando um trem que não aparece, não é invisível, já tô evoluído, eu tô evoluído, eu vou adorar porcaria nenhuma. E aí o que que acontece? Então eles criam uma religião disfarçada. E aí essa religião ela vai ser universalizada, porque todos vão querer opinar nela. Hã? 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 E essa religião se chama a política. Aonde todos vão ali querer opinar. Opinar e mandar. Haverá um nível, né? Um nível de, digamos, de separação, e ela será universal porque, né? Teve um amigo aqui que colocou, né? Futebol não, meu querido. Futebol só faz sucesso na Europa e aqui, né, no Brasil. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, futebol não é nada. Lá é o soccer, futebol americano, né? O americano ele gosta de soccer, basquetebol, beisebol, né? O futebol ele não é uma coisa global, universal, não. Tem na Europa e tem no Brasil. O resto aí gosta de uma coisinha aqui, mas não é paixão, não. Futebol não é paixão, não. Não mesmo. Brasil gosta, a Europa gosta. Os americanos não são chegados muito, não. Eles têm os esportes americanos dele. E os outros lugares do mundo, por exemplo, lá para os lados da Austrália, futebol também é. Lá eles gostam do rugby. A paixão dos australianos é o rugby. Né? É uma coisa meio futebol. Mas o futebol, coitado do futebol, se comparado a uma religião. O futebol tá mais para anarquia. Mas eu estou falando de algo que poderia... Vai ser uma religião universal e ela será usada em todo o planeta por todos os terráqueos. E ela é tão camuflada que ninguém conseguirá vê-la como uma religião, mas o sistema e o modo operacional dela causará aos homens o mesmo sentimento de idolatria, paixão que as religiões acometiam no homem no passado, aonde são capazes até de matar pelas suas fés, ou suas crenças, ou suas convicções. Então, onde eu falo para vocês é a política. A política que está em todo o mundo. E até Jeová fez o seguinte: ele dissolveu as monarquias europeias e deixou lá da Inglaterra e alguns paisezinhos para falar. Sabe aquele rei que não é rei mais, aquela monarquia que não manda porra nenhuma? O que acontece? Ela tá ali por dó do povo? Porque ela não manda mais nada. Ah, mas a rainha da Inglaterra manda. Não manda. Acha que manda. Porque se mandar, logo, logo vai ser destituído o reinado. Vai cair no tipo... É um reinado de fachada, monarquia de fachada, né? Só pra tirar foto. Monarquia só pra tirar foto. Pra falar assim, no nosso país nós temos a monarquia, né? Os reis, a história do nosso país. Sim, existiram a monarquia, né? Nos tempos medievais. Ela mandava, desmandava e blá 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 blá. Era totalmente fanática por religião. Mas a monarquia, Jeová disse, não, tira essa monarquia que eu estou preparando uma religião que eu vou abocanhar todos e a monarquia vai cair para o lado, porque vão vir as políticas. E temos os primeiros ministros, né? Temos o primeiro-ministro inglês, os primeiros ministros europeus, não são presidentes, digamos, alguns países lá, mas são os primeiros ministros. Alguns outros países têm seus chefes de estados, seus presidentes, tudo é chefe de estado, tudo é política, vamos negociar, é política aqui, aqui. A monarquia ficou só assim, ó. Tira foto, sorria, tirou foto. Ah, nossa monarquia ali.
mas que não manda mais porra nenhuma. Porque o que manda é a religião da política. Entendeu como Jeová ele abraçou o mundo, induzindo o mundo a ver e acreditar em algo que não é real? Isso é armadilha cósmica em cima deste mundo, deste povo. E aí você vai dividir, né? Vai dividindo, você vai criando divisões, ramificações, né? Ah, vou separar, vou criar um outro partido político, eu vou montar uma chapa para mim, blá, 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 e vai se dividindo cada vez mais, e cada um querendo falar mais do que o outro. E ninguém nunca se entende. E o alto ego, a vaidade, o egoísmo de cada um vai cada vez mais fazendo eles agirem de forma a pensarem só em si. E é aí onde eu digo para vocês, quando eu digo para vocês, olha, a religião não é só encontrada em templos e praticada em orações, em culto a um Deus invisível, não. A religião está dentro de você até em algo mais profundo, chamado política. E é por isso que eu tento mostrar para vocês que não existe nem lado, nem esquerda, nem direita, nem centro, nem caceta quatro. É difícil para vocês aceitarem isso. É difícil você entender que você, como mero cidadão, você não tem poder de opinar nada, porque na realidade são os sacerdotes da religião chamada política, que são os políticos praticantes, eles são sacerdotes, eles são os novos pastores, bispos, são os diaconisas, sei lá os nomes dessas porcaria, são os padres, são os gurus. Só que mudou o nome deles, agora são políticos. Eles têm um poder de persuasão muito maior do que os antigos sacerdotes das tradicionais religiões que já não tem mais tanto crédito assim. Entende quando eu falo assim que o buraco é mais embaixo, e ele é mesmo? Então você vai entender que a política, a nova religião. E Jeová o fez de propósito, juntamente, para não deixar ninguém sair. Ele diz, olha, vocês podem não cultuar nos grandes templos os meus avatares, mas vocês vão cultuar e serem amantes de si, porque eu serei o Deus e o manipulador desta religião, e esta será infalível. E é onde eu falo para vocês que é inconcebível ver vocês se doendo por políticos ou politicagem. É sério. Ah, eu quero ir para o cosmos. Não, você não vai para lugar nenhum. Quando eu falo abandonem a religiosidade, é a idolatria da política, porque a política é uma religião, só que disfarçada. E vocês não conseguem ver porque ela passa despercebido, porque a mente de vocês ela está configurada para interpretar a religião daquele modo arcaico, ancestral, ritualístico, sacerdotal, quando ela se adapta aos novos e últimos tempos. E ela se adaptou. Então, para vocês entenderem, né, até para conseguirem se conectar aos seus eus superiores, os seus eus superiores são seres de monarquia. Eles pertencem a monarquias cósmicas. Ainda se você tiver esse pensamento, né, seu de tipo, igualdade a todos, entenda que o seu eu superior ele não está em posição de exigir igualdade aonde ele vem. Ele simplesmente ele obedece uma regra. Já que aqui não é possível fazer isso, porque a política, seja política, monarquia, é tudo uma fuleiragem só. Aqui já virou bagunça nessa terra e cada vez mais o caos e a anarquia se instalará sobre o planeta Terra. O que eu falo?
a gente temos o estado de neutralidade. E eu tento mostrar, tem pessoas que falam assim, pô, cara, eu curto mais quando você fala de política. A forma de você ver a política, né? Fiz 2 lives que o YouTube você não. O Facebook maldito excluiu as minhas 2 últimas lives de política. Quando eu abordei de política, o maldito foi lá e ainda me ameaçou, o Facebook, de me dar um castigo de mais de mês, sem poder mexer na minha conta do Facebook. É difícil, é foda. Porque eu deixei as minhas lives sobre políticas lá públicas para todo mundo ir lá assistir e não as enviei para os canais. Então ele foi lá e derrubou. Só que eu já tinha cópia, né? Estou pensando em enviar para o YouTube. Então, onde eu falo para vocês, né? A política é a religião dos últimos tempos. E aí eu vou falar para vocês. Às vezes, é aquele negócio, o mal, ele se veste de cordeiro. Ou ele se camufla de forma tão bem feita que vocês não tenham capacidade de enxergar. Então, onde eu falo para vocês, estado de neutralidade é justamente se manter isento e calado. Por que que eu, Marcelo, falo? Eu falo para abrir a sua mente para um coletivo maior entender isso. Fala, pô, Marcelo tá certo, cara. Eu não vou mexer mais com isso, não. Eu tenho que alertar. Eu tenho que demonstrar. Eu tenho que dar exemplos. Mostrando um critica. Existe vídeos na internet. Um político da extrema direita ou da direita batendo numa pessoa verbalmente e o da esquerda batendo na pessoa e do centro batendo na pessoa. E aí ficam vocês querendo tomar parte de algum lado? Vocês não estão entendendo esse trabalho, vocês não estão entendendo o que é o despertar de consciência cósmica. E parece que por mais que eu fale, mais vocês se fazem de ignorantes, mais vocês querem se auto-enganar e acreditar numa ilusão que parece que está enraizado dentro de vocês, porque vocês são amantes demais de si mesmos, vocês são amantes demais como pessoas, e não pode ser por aí. Vocês têm que entrar no estado de neutralidade absoluta para poder sair daqui. Quando eu falo neutralidade absoluta, é não ter paixões ou apegos por nada que é da terra, principalmente num cunho onde é tão religioso como as religiões tradicionais e a política. Porque isso tudo irá trabalhar contra vocês para derrubar vocês, para prender vocês, para colocar dúvidas em vocês, para colocar raiva, ira, revolta em vocês. E, meus amigos, essa é a isca e vocês são todos fisgados. É por isso que eu tenho que falar, justamente para vocês enxergarem isso. A tal da política, ela é tão amaldiçoada, atrai tantas pessoas. A política, ela lhe atrai pelos seus defeitos e todo mundo tem uma parte que presta e não presta. A política lhe atrai pela parte que não presta em você. Você não vê esses malditos espiritualistas políticos? Olha o que ela faz com você, cara. Minha amiga, acorda, cara. Todos vocês acordem, deixem de serem ridículos. A maldita política fala que, por exemplo, uma pandemia é algo que é fraudemia, é coisas políticas. Tenham vergonha, pessoas. Aonde já se viu pessoas chorando. Uma vez teve no Facebook uma amiga que eu nunca conversei com ela. Nunca dirigi a palavra com ela. Ela tinha pegado Covid, ela era mais gordinha. E ela estava com medo de morrer. Tinha uma amiga, o ano passado, que estava com Covid. Ela era mais gorda, tipo o Marcelo, mais forte.
E aí ela estava com medo de morrer. Eu peguei lá, olhei lá no Facebook, peguei o nome dela e falei assim, ó, tá nas mãos de vocês. Entreguei o nome dela para os seres astrais e eu disse, não deixa essa mulher morrer. Vai lá, injeta injeção de plasma, injeta medicamento de plasma, ela não merece. Eu senti a energia dela, ela não merece morrer. Meus amigos, eu venci. Eu venci, eu sou uma vitoriosa e você é uma vitoriosa mesmo, querida. Você é demais. E o dia que eu vi você lá se colocando, eu venci a Covid, eu disse, você venceu e você é guerreira e merecedora. Porque quando eu olhei lá, eu falei assim, essa mulher, ela tem tudo para morrer, mas eu senti que a vibração dela era verdadeira. Eu falei, não. Eu falei, não, deixa ela morrer, não. Nem que vocês injetam injeção de plasma nela. Cara, quando eu vi, eu faço tanto procedimento de cura, mas eu parto daquele lado seguinte, né? Nesse ponto, o Jesus bíblico, né, que nunca existiu, e eu vou fazer um vídeo explicando, ele é perfeito numa fala, né? Quando você faz o bem a alguém, você não precisa se mostrar. Você não precisa aparecer. Você vai ver que todas as religiões, se dá um saco de 5 quilos de arroz para alguém, eles põem uma foto lá assim, a pessoa, né? Nossa, é aquela para se vangloriar. Pode reparar, toda religião, quando eles fazem doações espíritas, tudo eles tiram foto, tem um grupinho do WhatsApp, um grupinho do Facebook, eles vão lá, postam fotos, todo mundo, né? Ai, nossa, nós demos 5 quilos de saco de arroz para caridade. Isso é um bando de hipócritas e lixos, esse bando de religiosos, cara. São o povo mais hipócrita e nojento e desprezível que existe. São essas religiões e o que eles fazem na mente das pessoas. Mas eu faço muito trabalho de cura de doenças e energias. Tanto que meus amigos, as minhas feridas fecharam todas. Me ouviram e me intercederam. E não tem mais nada em meu corpo. Todas foram fechadas. Porque eu mereci receber, digamos, né, a graça, como os religiosos falam, receber a cura. Porque eu faço muito trabalho como médium, eu faço muito trabalho de cura. E eu não falo porque a verdadeira caridade, o verdadeiro amor ao próximo é aquele que você não tem que se mostrar. Vai lá e faz, pronto. A pessoa nem precisa saber que você fez. Isso é realmente amar o seu próximo. É como diz, né? O que uma mão faz, a outra não precisa de saber. Agora, tem gente que quer dar e se mostrar para ser idolatrado. E esses são os verdadeiros hipócritas. Então, eu falo para vocês, os merecimentos que nós recebemos é daquilo que nós fazemos. O mundo gira, tem a energia e a lei do retorno. Eu já expliquei isso em vídeos também, especificamente nos meus canais. Eu já fiz vídeo falando sobre isso. E aí é onde eu falo para vocês, né? Vocês veem que a política é algo tão nojento, cara. Os médicos chorando, desesperados, enfermeiras, pessoas que trabalham em hospitais chorando, desesperados. Vocês veem famílias chorando, famílias desoladas, perdendo seus entes queridos, e vem os malditos e podres boçais. Isso eu digo até se você já falou isso. E vem falar que não existe pandemia, vá para os quintos dos infernos. Que o diabo lhe receba, mas com tanta tridentalhada na cabeça, que parta a sua cabeça ao meio. Da onde você vê umas frases boçais, animalescas, sem amor, sem caridade, umas frases podres, nojentas, fétidas, de pessoas de idolatria política. Pessoas de idolatria política vão dizer isto. Você ouve dos malditos que acreditam em conceitos políticos. Porque é a guerra da política que ultrapassa o amor ou a consciência a qualquer tipo de indivíduo.
porque só veem a si mesmo e trabalham o próprio interesse em si só e nada mais. Está vendo o nível de idolatria existente na política? Jeová não dá ponto sem nó. E eu digo para vocês, o fanatismo, tudo que te leva ao fanatismo, tudo que te leva ao fanatismo é religião. É por isso que eu digo, não acreditem no que eu falo. Busquem confirmar se o que eu estou falando é verdade. Através de suas meditações, no estado de neutralidade. E eu uso a frase que é meu slogan. Pare. Pensa. Reflita. E faça análise. Antes de tirar qualquer conclusão, pare, pense, reflita e analise. É o meu slogan. Para que vocês possam realmente desvencilhar-se da religião. Caso contrário, não sai ninguém. Não sai ninguém. E aquele ser estava certo. No caso, estaremos subestimando a Jeová e todos os seres do outro lado. Não sai ninguém. Desta forma, não sai ninguém. Esqueçam. Estão perdendo tempo. Um forte abraço, muita paz, muita luz. Deixa seu joinha nos vídeos dos canais. Ajudem os canais. Eles precisam de vocês. Vai lá e deixa seu joinha nos ambos os canais. Tá bom? Um forte beijo. Pare, pense, reflita e analise. Aqui nada presta, aqui nada vale a pena. O que nos resta é o cosmos, o universo. E é lá que está toda a verdade. E a verdade funciona em sua plenitude no universo, no cosmos, nas quais nós somos filhos. Muita paz, luz e gratidão, pessoal. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.